Olá, bom dia. O uso da cannabis de forma medicinal ainda é muito polêmico e uma das bandeiras de luta de quem trabalha com isso é que o SUS seja um dos parceiros na divulgação e na comercialização. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre isso é a doutora Patrícia Marino, que é presidente do Instituto Humanitas 360. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por me acolher, você e a sua audiência. Doutora Patrícia, esse é realmente um assunto que ele ainda causa muita polêmica, mesmo a gente lendo a respeito, ouvindo a respeito ou sabendo a respeito, ele ainda causa um pouco de estranheza, não é não? Ele causa polêmica, mas eu acho que nós já estamos num ponto de maturidade civilizatória no país e fora, onde os estudos científicos são incontestáveis. Então, nós temos hoje a opção, sejamos polêmicos ou sejamos objetivos e sejamos humanos e humanitários, nos norteando pela ciência. Estamos sendo principalmente polêmicos, né? Sim, nós estamos sendo polêmicos. Hoje no Brasil, coisas que nunca foram polêmicas se tornaram, como vacina. E aí essa agenda de polemizar as coisas, de sermos negacionistas e não nos nortearmos pela ciência. A ciência hoje, ela é taxativa, existe um rol de situações em que não existe mais discussão quanto ao uso, à eficiência terapêutica da cannabis medicinal. Vamos lá, os benefícios que ela pode trazer. Quer dizer, eu tenho certeza que muita gente ainda associa o uso dessa substância como alguma coisa proibida, ilegal. Ela tem sempre essa marca, vamos dizer, de proibida, de ilegal. E se você faz escondido porque está fazendo errado. Mas quais são os benefícios que ela pode trazer? Enormes, sempre de uso terapêutico. Então é muito importante que esse uso seja acompanhado por um profissional, por um médico, e que nós saibamos a qualidade desse produto, porque como é um remédio, nós estamos falando de uma planta que se transforma num remédio para trazer benefícios à saúde. E esse remédio precisa ser dosado, esse remédio precisa ser acompanhado, e ele ainda é um remédio que ele fala com o corpo humano como nenhum outro fala. Geralmente os remédios eles silenciam o corpo humano, esse não. Esse dá vida ao corpo humano, porque também a ciência já descobriu que nós temos um sistema, o sistema endocannabinoide, que acolhe a substância quando ela entra no corpo de maneira que nenhum outro remédio faz. Por isso o acompanhamento médico é muito importante. Isso já está tudo escrito, a ciência nos explica sobre isso. Portanto, é uma questão de conhecimento, mas nos abrirmos para esse conhecimento. Até agora esse conhecimento tem andado de uma forma muito vagarosa, vamos dizer, principalmente para as pessoas que estão aguardando, para as pessoas que estão precisando. A coisa não está andando assim num ritmo que, vamos dizer, que se espera que ande uma pesquisa científica, para os resultados serem alcançados por um número maior de pessoas. Hoje no Brasil, todas as pessoas que de alguma forma fazem a utilização dessa substância, é sempre pela forma judicial? Quase sempre pela forma judicial. As pesquisas são incontestáveis para um rol de enfermidades. Existem pesquisas ainda em processo para outras enfermidades e existem evidências que vão se tornar dados de pesquisas para outras. Então, veja, nós temos uma gama enorme de uso para o ser humano. O que nós precisamos é fazer com que essas pesquisas se transformem em conhecimento para todos e todas. Elas ainda têm, às vezes, uma linguagem difícil e a maioria delas, uma grande parte delas, feitas em outros idiomas. Mas os nossos pesquisadores brasileiros são pioneiros nisso. Hoje no Brasil, desde a década de 60, depois com um lapso, um hiato muito grande, pesquisas foram feitas aqui. E nós temos um arcabouço científico com cientistas e médicos que causaria inveja em outros países. Por isso a necessidade da legalização federal, para que todos esses cientistas e esses médicos possam se expor de uma maneira muito mais segura, muito mais institucional, e que o brasileiro e a brasileira que necessita desse produto tenham acesso econômico tanto ao produto quanto a esse médico, quanto a essa ciência. Se a liberdade vem com a verdade, e eu acredito nisso, a verdade liberta, é o conhecimento que emancipa. E nós precisamos nos emancipar de uma gama de preconceitos que nos silenciou, que nos tapou, que criou camadas para que o intelecto do ser humano possa entender a verdade e a eficiência.
Quais os principais, vamos dizer, quais as principais indicações? Por exemplo, as famílias que procuram a justiça para fazer o uso medicinal da cannabis, eu vou chamar cannabis porque para a gente é essa a pronúncia mais aceita, vamos dizer, a gente está mais acostumado. Fazer o uso dessa substância, qual, por exemplo, tem uma doença ou tem algum problema onde ele é mais indicado? Ou ele é indicado de forma mais generalizada para qualquer? Não, olha, primeiro eu quero começar com a sua colocação, que ela é muito bem feita. O acesso. Se o acesso econômico é difícil, o acesso judicial também. Sim. Porque é uma questão econômica. Então nós precisamos legalizar de forma que pessoas de pouco ou baixíssimo acesso econômico, capacidade econômica, tenham acesso a isso. Depois, nós precisamos viabilizar os médicos, preparar os médicos dentro da medicina integrativa canábica, para que eles possam entender o efeito dessa substância dentro de um corpo que está pronto para recebê-lo. As dosagens, as parametrizações, os estudos de estabilidade, para que não seja um frasco diferente do outro. Quanto às enfermidades, é muito importante ressalvar para toda a sua audiência que a Fiocruz, na semana passada, fez uma nota técnica, fazendo um rol de enfermidades, que ele é taxativo, mas não exaustivo, e eu me explico. Existem enfermidades que já têm comprovação científica do nível mais elevado, nível A, e elas são a epilepsia, a fibromialgia, as doenças do sistema nervoso, que não são necessariamente as epilepsias refratárias. Existem enfermidades que estão sendo estudadas. As síndromes do sistema metabólico, por exemplo, essas estão sendo estudadas. Os efeitos na depressões profundas estão sendo estudados, já com evidências. Então, a questão é olhar para este rol, que ele é determinante, ele fala quais já não tem mais nenhuma discussão, e um rol que está em vias de ser tão determinante. Ele é taxativo, mas ele não é exaustivo. Por quê? Porque os estudos continuam. Por exemplo, hoje estão sendo feitos estudos para o tratamento paliativo de câncer. Pessoas que já não têm a menor apetite, totalmente inapetentes, que com o uso da cannabis medicinal podem ter um conforto muito grande, inclusive para as sensações que vêm depois das quimioterapias. Isso tudo está sendo estudado. Por isso nós precisamos nos abrir e fazer com que audiências, eventos possam ser cada vez mais acessados e de conhecimento das pessoas. Em estudo, tem um rol de enfermidades que você citou aí, mas de efeitos mais comprovados e já mais aceitos e usados, a gente ficaria com a epilepsia e a fibromialgia? Epilepsia, fibromialgia, e eu agora até nem sei todas para te dizer, mas esse estudo da Fiocruz, essa nota técnica, aliás, da Fiocruz, ela é muito importante. E ontem eu entreguei isso na Assembleia para que vocês, jornalistas, possam ter acesso a esse rol de situações. Sim. Entre os médicos, doutora Patrícia, qual é a aceitação desse tipo de tratamento? Esqueci também de te falar do autismo. E todas as circunstâncias que envolvem esse espectro, que ele é muito amplo, sim, tá certo? Sim. Agora, entre os médicos, como você me perguntou, é muito interessante. Nós temos médicos que já estão nesse estudo, nessa caminhada há 10 anos e têm formado outros médicos. Mas também nós temos profissionais que são bastante refratários quanto a isso, porque inclusive eles dizem que não existe literatura. Não, já existe literatura. Portanto, nós precisamos abrir os nossos intelectos, abrir as nossas mentes e abrir o nosso coração. Nós só estamos falando aqui de um uso, de uma melhora de bem-estar, tanto para a pessoa que tem a enfermidade, quanto para o seu familiar. Então, nós estamos falando de um bem-estar amplo. Eu clamo que os médicos possam se debruçar cada vez mais em cima desse assunto, para que o debate, para que o diálogo seja cada vez mais democrático. Eu acho que a gente ainda tem um caminho bem longo aí pela frente, né? Mas até agora só o estado de São Paulo já aprovou uma lei a respeito? Não, existem outros estados, inclusive aqui no Nordeste, com leis aprovadas com relação à distribuição pelo SUS.
nós precisamos que a lei maior, que é um PL 399, que está no nosso Congresso, seja chamado à pauta novamente e nós possamos votá-lo, no sentido de federalizar essa legalização. O que os estados estão fazendo de uma maneira muito responsável pelos seus líderes, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário, é mitigar esse problema. É uma mitigação necessária e democrática, para que as pessoas possam ter uma condição de acesso. Mas o que nós precisamos é dar pleno acesso aos brasileiros e às brasileiras. Ok, nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, só para a gente tomar um cafezinho, que eu nem deixei ela tomar café agora, botei ela para falar mesmo. Mas nós vamos tomar uma água, um café e a gente volta já já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com a doutora Patrícia Marino sobre o uso medicinal da cannabis ou da cannabis, que por enquanto ainda gera muita polêmica, mas que a gente espera que o conhecimento traga outros caminhos a ser percorridos. E a gente estava falando dos estados que estão se movimentando no sentido de fazer uma legalização, uma aceitação legal sobre isso. Antes eu imaginei que era só São Paulo, mas a gente já tem estados, inclusive aqui no Nordeste, né? Sim, nós temos estados no Nordeste e eu sou uma ativista e defensora de que essa discussão venha para o Nordeste e de que essa seja a região do país a mover essa pauta, porque existem condições climáticas muito favoráveis aqui no Nordeste. E isso se transforma numa bioeconomia. O que isso quer dizer? É a economia que coloca o ser humano no centro das suas discussões, tanto na sua saúde, quanto no seu bem-estar, mas também no seu ganho econômico. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente estava falando prioritariamente de saúde, né? Mas agora a gente já tem uma outra vertente, um outro viés que pode ser levantado a partir daí, que é a via econômica. Essa é a grandeza desta planta, por isso eu não aceito que a planta seja confundida com uma droga. Esta planta pode ser um viés econômico muito importante para os estados, porque junto com a cannabis existe o cânhamo, que na verdade é a mesma planta, com algumas condições aí de botânica. E eu não quero entrar nessa especificidade agora, diferentes. E o cânhamo tem muitas aplicabilidades para a indústria, por isso nós chamamos de cannabis industrial e cannabis medicinal. Entendi. Por enquanto, o mais explorado é o medicinal, mas junto com ele pode vir esse outro benefício que é bem grande, que não pode ser desprezado, né? De maneira nenhuma. Não pode ser só coadjuvante, é parceiro, vamos dizer. Exato. São parceiros. Na medida em que se trabalha a aceitação medicinal da cannabis, automaticamente está se fazendo outro trabalho também? Exato, é por isso que eu te digo que é o conhecimento que nos emancipa. Nós precisamos saber do que nós estamos falando. E é contemplado dentro do projeto de lei 399 que está no nosso Congresso o uso da cannabis industrial ou o cânhamo. Por quê? Porque nós precisamos ativar a nossa economia e mostrar que nós temos um agronegócio extremamente sustentável, inteligente e que ajuda o solo brasileiro, que é essa planta. Nós temos a indústria têxtil para usar essa planta, nós temos a indústria da construção para usar essa planta, nós temos a própria captação, sequestro de gás carbônico do ar que essa planta faz. Portanto, nós precisamos ampliar o nosso diálogo, sair do preconceito, formar conceito e conhecimento e dizer que essa é uma planta que dá emprego, promove a indústria, faz sustentabilidade e coloca o Brasil no rol dos países mais desenvolvidos em descarbonização. A gente pode dizer que a gente saiu do zero com relação ao conhecimento desses benefícios dessa planta e estamos trilhando um caminho. Até agora, a senhora diria que a gente está no meio do caminho, está na reta de chegada? Onde é que a gente está? Eu diria que nós percorremos um caminho longo de pelo menos uma década. E temos um caminho, sim, longo pela frente, porque quando nós falamos de ciência, o caminho é longo.
O caminho é de descoberta em cima de descoberta, porque a ciência trata do ser humano, que somos seres em evolução. Eu sou uma pessoa que acredita que Deus criou todas as coisas. Portanto, Ele criou uma planta e não deixaria esta planta fora do rol da criação. Por que será? Que olharíamos então para esse país com tantas condições climáticas e com tantas necessidades e falaria, não, essa planta aqui, essa planta eu deixo para o outro lado, fazer o que ele quiser com ela. Não, nós precisamos nos apoderar de tudo aquilo que foi criado. E por isso precisamos olhar para esta planta com a sua significância e com as suas aplicabilidades. Agora deixa eu fazer uma pergunta fora da curva. O fato de ter deixado ela, o que levou a deixar essa planta de lado, tipo, essa aqui não, vamos pegar a que está do lado dela, que é mais bonita, tem mais, sei lá, chama mais atenção, e deixar essa aqui de lado. Assim, uma opinião bem pessoal. O que foi que aconteceu com a cannabis? Ela é uma opinião que não é nem pessoal, a história mostra isso. Nós não podemos falar desta planta sem nos ater à história do Brasil. E uma história que ela é antiga e uma história que ela é mais moderna e contemporânea. Essa planta foi associada à racialização da história do nosso país e da história de outros países também. Digamos, quem consumia essa planta no passado eram os povos indígenas, eram os negros. Ao passo que passamos por um processo de marginalização de todos aqueles que não estavam de acordo com um padrão civilizatório, com um padrão europeizado, esses foram marginalizados, esses foram colocados fora do nosso contexto. E com eles, a sua cultura, e com eles, os seus usos, com eles, os seus hábitos. Aí, a cannabis passa a ser um ponto crucial a ser entendido e a ser estudado na medicina, na ciência, mas também na história e na antropologia do nosso país. Entendi. Tanto que hoje a gente vê que, por exemplo, nas aldeias, ela ainda é cultivada de uma forma natural, vamos dizer. Para eles é tão natural aquilo quanto é um remédio de farmácia para nós. Assim, nas aldeias ela ainda tem essa função medicinal mesmo, ela é utilizada para tratar doenças, para tratar enfermidades que eles ainda não têm acesso a outro tipo de medicamentos mais industrializados e que dá uma resposta mais imediata. Sim, o que nós estamos falando são de conhecimentos ancestrais. Isso. Esses conhecimentos ancestrais, durante muito tempo e ainda na história do Brasil, foram negados. Foram deixados de lado, foram colocados à margem. Quando nós colocamos alguma coisa à margem da discussão, nós estamos dizendo que aquilo não presta, que aquilo não está na agenda, que aquilo não está no escopo. Não merece ser discutido. Não merece ser discutido. E quem disse que isso não merece ser discutido? Uma ideologia de branqueamento, uma ideologia de isolamento, uma ideologia de meritocracia. É sobre isso que nós estamos falando e também é por isso que é tão difícil falar dessa planta e do seu contexto social nesse país. Nós precisamos quebrar esses paradigmas, sermos verdadeiros. Vamos dizer, essa cruzada de levar esse conhecimento a toda a população, quando vocês saem fazendo palestras, vamos dizer, a receptividade da população, de uma forma geral, ela tem sido boa? Quer dizer, vocês conseguem perceber esse interesse? Sim, tem. Ontem foi prova disso. Quem pôde estar na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, vendo o povo ontem buscar conhecimento, discutir as suas situações pessoais, mostrar a vulnerabilidade que todos nós seres humanos temos e precisamos lançar mão de cuidados, de pedir ajuda, presenciou isso. Ao longo de 10 anos eu tenho visto isso. Algumas pesquisas já foram feitas de opinião. E eu me lembro que há 10 anos atrás, 80% da população brasileira era contra o uso. Hoje, isso mudou. Hoje nós temos 20% da população brasileira que é contra. Dentro desse patamar que nós estamos, o que as pessoas hoje carecem? Desse conhecimento, desse acesso, dessa oportunidade, dessa informação. Por isso o seu trabalho é um trabalho de utilidade pública necessário. Muito obrigada. Dizem que informação é poder, e é mesmo, né? O poder de decidir, o poder de saber o que você quer, o poder de saber e fazer as suas escolhas de uma forma mais consciente. Por exemplo, você vem numa Assembleia Legislativa, seja aqui, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar.
A Assembleia é o local de discussão, mas as pessoas se sentem à vontade para participar, por exemplo, de uma audiência pública. A gente pensa assim, vai ser realizada na Assembleia Legislativa, fica assim meio... É possível conversar isso com o povo em outro local? Ah, sim. Eu acho que essa conversa ela tem que acontecer na mesa do café da manhã, que nem nós estamos fazendo. Ela tem que acontecer no almoço, no jantar das famílias que conseguem se reunir. Essa conversa tem que acontecer nas escolas. Porque esta conversa, ela é reparatória, esta conversa ela é preventiva. Quantos dos nossos jovens não vão para o caminho da droga porque eles não tiveram uma conversa educativa sobre a cannabis? É isso. E é por isso que as confusões e as camadas de desentendimento e de preconceito acabam crescendo. Hoje nós temos que ter essa conversa em todos os lugares, mas o porquê que eu acho que é importante essa conversa acontecer nos ambientes institucionais? Porque são essas pessoas e os seus mandatos que têm que fazer as decisões. Nós somos movidos por política pública. E é nessa política pública que nós temos que ter qualidade de debate, fazer com que os nossos mandatários entendam a necessidade e se movam em torno do seu mandato para promover oportunidades e soluções a essas oportunidades. Talvez seja um pouco mais formal, mas não foi o que eu vi ontem, não foi o que eu vi. As nossas audiências, graças a Deus, são assim bem Foi um exercício de democracia, um exercício de cidadania importantíssimo. Não é isso que eu vi em outras audiências públicas em assembleias. Então, trazer as pessoas para dentro das assembleias é muito importante. É tomar os lugares de fala e os lugares de decisão. Quando eu falei isso, eu quis mostrar exatamente que a audiência pública é o local certo para se discutir. Se junta a população e deputados, Isso. Quer dizer, representantes e representados numa mesa só para discutir um assunto que vai impactar a vida de todo mundo. Era essa a conclusão que eu queria chegar. É lindo, porque se nós olharmos, é assim que as civilizações se faz, é assim que se fizeram. Desde a Grécia Antiga, quando as pessoas se juntavam nas ágoras, iam ali discutir as suas necessidades. Eram ali formadas as primeiras políticas. Nós precisamos retomar esse exercício. Quando todo mundo abre um pouquinho do seu tempo, da sua agenda pessoal, para que uma agenda pública seja construída. Ok, nosso tempo acabou, mas uma última pergunta. Eu falei ainda agora do tempo que já se percorreu, o tempo que se tem a percorrer. Na sua opinião, a gente está ainda longe dessa formalização, dessa legalização do uso da cannabis, tanto de forma industrial, quanto de forma econômica, quanto de forma medicinal? Eu sou uma pessoa movida à esperança. Amém. Amém. Então, é na minha esperança e, claro, no meu ativismo, mas muito mais na minha fé, que eu acredito que não. Nós estamos bastante próximos. Eu creio que os corações dos nossos legisladores lá em Brasília vão estar movidos, vão estar inclinados a uma necessidade humanitária. Estes mandatos podem ser extremamente qualificados pela atitude, pelo voto destes congressistas. Portanto, eu prefiro ficar na minha fé e na minha esperança. Nós vamos conseguir mudar esse jogo. Vamos acreditar, conhecimento é poder, é através do conhecimento que se muda opiniões, que se formam novas opiniões e é através dessas opiniões mudadas que a gente chega a cenários idealizados, só idealizados antes. Doutora Patrícia Marino, muito obrigado por sua participação no nosso programa, obrigado por compartilhar com a gente todas essas informações. Eu agradeço, espero que vocês possam dar seguimento a essa conversa, é muito importante essa disseminação. Essa primeira sensibilização, acredito, é muito importante, a audiência pública traz essa sensibilização Exato. de um assunto que às vezes é desconhecido, mas que leva ao conhecimento da população, a partir daí o interesse de novas discussões a respeito de assuntos como esse. Faremos isso hoje na UEMA. E seguiremos fazendo. Sim, com certeza. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você também que está aí do outro lado nos assistindo e que sabe que todo dia, 9 horas, eu estou aqui aguardando você com muita informação e café quentinho sempre. Ronald II, quais as informações de hoje do Parlamento? Bom dia. Olá, Elda Borges. Muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores aqui que acompanham o Café com Notícias. Olha, estamos pela Rádio Assembleia,
que daqui a pouco entra com o Diário da Manhã também através da frequência 96.9 FM, preparando o programa de hoje, que vai trazer muitas informações a respeito da agenda de atividades do Parlamento Maranhense, que está cheia, viu? Daqui a pouco a expectativa está voltada para a possibilidade de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa e também para a realização da sessão plenária de logo mais. Os deputados vêm discutindo vários temas nos últimos dias no plenário do deputado Najib Aikel, entre eles destaque para a greve dos rodoviários na capital maranhense. Esse assunto ele tem sido pauta durante os encontros aqui no Parlamento Maranhense, vários deputados fazendo críticas em relação ao problema gerado pela greve, apontando soluções, buscando medidas e cobrando aí a iniciativa da Prefeitura de São Luís, no sentido de dar fim ao problema da greve dos rodoviários na região metropolitana de São Luís. Ainda sobre a agenda de atividades aqui no Parlamento Maranhense, está programada a realização de uma audiência pública hoje à tarde, a partir das 2 horas da tarde. Esse encontro foi proposto pela Comissão de Educação aqui do Parlamento Maranhense, que é presidida pelo deputado Ricardo Arruda e tem como objetivo discutir soluções, medidas para combater esse clima, esse cenário de insegurança nos ambientes escolares, que a gente sabe que não é uma particularidade do estado do Maranhão, todo o país vive essa situação, o estado de São Paulo, inclusive, né, já teve registro aí de problemas sérios em relação a esse assunto e no Maranhão, não diferentemente, as medidas estão sendo discutidas. Então, hoje, a partir das 2 horas da tarde, eu repito, vai ter uma audiência pública proposta pela Comissão de Educação e vai ouvir várias autoridades, representantes do governo do estado do Maranhão, os deputados estaduais, claro, se farão presentes nesse momento. E você, telespectador da TV Assembleia, também aqui do Café com Notícias, vai poder acompanhar o resultado dessa reunião ao longo da programação da TV Assembleia a partir de amanhã. Portanto, Elda Borges, esses são os principais destaques, os detalhes sobre as expectativas para a movimentação aqui no Palácio Manuel Beckmann. Eu volto com você aí no estúdio. Bom dia, obrigado a você e obrigado a você também que está aí do outro lado. Tchau e até a próxima.